Você já tentou os dois extremos e os dois falharam com você. Teve a fase da cobrança com planilha bonita, alarme cedo e uma culpa enorme toda vez que você furava. E isso durou mais ou menos 7 dias até você se odiar um pouco. E teve a fase contrária, de ir com calma e não se cobrar tanto. E nessa você simplesmente sumiu por 2 meses. Se 2 caminhos opostos te deixaram exatamente no mesmo lugar, talvez o problema nunca tenha sido você. Nos próximos minutos você vai entender uma coisa que quase ninguém te conta, que é o motivo real de você conseguir ser incrivelmente disciplinado em uma parte da sua vida e completamente perdido em outra. No mesmo dia, sendo a mesma pessoa, você vai parar de carregar aquela sensação de que existe alguma coisa quebrada no seu caráter, porque não existe, e a gente vai olhar isso de frente juntos. E principalmente, você vai sair daqui com um ajuste prático, pequeno, que dá para fazer hoje à noite, sem app novo, sem plano de 30 dias, sem promessa milagrosa. E se você quer parar de recomeçar do zero toda segunda-feira e quer que a próxima tentativa dure mais que uma semana, já deixa o seu like e se inscreve para evoluir comigo aqui no canal, porque a proposta daqui é mexer no que realmente dá para mexer e não te vender mais uma fórmula que só funciona para quem já estava bem. Bora! Deixa eu te falar a real sobre a crença que você carrega, provavelmente desde a escola. Você acredita que procrastinação e disciplina são 2 coisas opostas, tipo 2 times jogando dentro de você, e que a procrastinação é o defeito e a disciplina é a virtude. Nessa história, existe um tipo de gente que nasceu com o botão da disciplina ligado, e essas pessoas acordam cedo, treinam, estudam, entregam tudo no prazo, e existe você, que nasceu com o botão meio solto e passa a vida tentando apertar ele na força. E olha, essa crença parece certíssima, porque ela bate com o que você vê. Você vê gente entregando e você não entregando. Você tenta se forçar, consegue por um tempo, depois desmonta. E a conclusão parece óbvia. Ou seja, falta em você alguma coisa que sobra nos outros. Aí você vai atrás de mais vontade, mais motivação, mais um vídeo às 11 da noite para se sentir capaz de novo no dia seguinte. E aquilo até esquenta o peito por umas horas. Mas na quarta-feira já esfriou. O furo dessa história é que ela não explica você, porque a mesma pessoa que não consegue ler 10 páginas de um livro, consegue ler 300 mensagens de grupo sem nenhum esforço, sem alarme, sem planilha e sem se cobrar. A mesma pessoa que não junta forças para tomar 2 litros de água por dia, toma 3 latas de refrigerante sem nem perceber que tomou. Se disciplina fosse uma peça que você tem ou não tem, ela não podia sumir e aparecer assim. No mesmo dia, na mesma cabeça, com a mesma noite mal dormida. Alguma coisa muda entre um caso e o outro e não é a sua fibra moral. O que muda é a distância. E é só isso, bem menos poético do que a gente gostaria que fosse. O celular está na sua mão, o livro está na estante do outro cômodo, embaixo de 2 coisas, com a lombada virada para a parede. A rede social abre em meio segundo, enquanto o trabalho que você precisa entregar exige abrir o computador, achar o arquivo, lembrar onde você parou e encarar a primeira frase difícil. Você não escolheu o celular porque é fraco. Você escolheu o celular porque ele estava mais perto, e a coisa mais perto ganha quase sempre, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E é por isso que aquela ideia de que disciplina é o quanto você aguenta se sustenta tão mal na vida real. Disciplina não é o quanto você aguenta, é o quão perto está a coisa certa. Quando o fácil é bom para você, o mundo inteiro te acha disciplinado. E quando o fácil é ruim para você, o mundo inteiro te acha preguiçoso, sendo que você é a mesma pessoa nas 2 cenas, com o mesmo esforço, que é quase nenhum. Procrastinação e disciplina não são inimigas. Elas são a mesma coisa vista de 2 lados, e as 2 obedecem à mesma regra, que é a distância entre a sua mão e a coisa. Tem um caso do Google que mostra isso melhor do que qualquer sermão. Eles queriam que o pessoal comesse melhor no escritório, e não proibiram nada, não deram palestra e não colocaram meta para ninguém. Eles só tiraram os M&Ms dos potes transparentes e botaram em potes fechados, deixando as castanhas e os figos secos nos vidros à vista. Em 7 semanas, só no escritório de Nova York o pessoal comeu 3.100.000 calorias a menos em bala de chocolate. E quando fizeram o mesmo com bebida, subindo a água para a altura dos olhos e descendo o refrigerante para a prateleira de baixo, o consumo de água subiu 47%. Ninguém ali ficou mais disciplinado naquelas semanas, ninguém acordou com mais caráter,
Só mudou o que estava à vista e ao alcance da mão. Mas na real, você nem precisa de empresa gigante nem de pesquisador para saber disso, porque você sente na pele todo dia. Você já viveu a semana em que a academia ficava no caminho de casa e você foi 5 vezes sem sofrer? E viveu a semana em que ela ficava 20 minutos para o outro lado e você não foi nenhuma vez? Você já viveu o mês em que a fruta estava lavada e cortada na geladeira e você comeu fruta? E viveu o mês em que a fruta estava inteira no fundo da gaveta e você comeu o que estava no armário, na altura do seu olho, dentro de um pacote que abre puxando? Não mudou a sua força, mudou a distância e a distância venceu, como ela quase sempre vence. E aqui está a parte que dói um pouco, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira brigando com a única coisa que não dá para mudar na marra. Você tenta aumentar o quanto você aguenta. E o quanto você aguenta é limitado. Ele oscila com o sono, com a discussão que você teve, com a conta que chegou, com o domingo à noite. Já a distância você muda em 5 minutos e ela fica mudada. Ela não depende de como você acordou, ela não pede motivação, e ela trabalha por você, inclusive, nos dias em que você não está afim de nada. Por isso, a planilha com culpa durou 1 semana, e o ir com calma virou 2 meses de sumiço, porque os dois mexeram na sua vontade, e nenhum dos dois encostou no que estava perto da sua mão. Então vamos pro que interessa, que é o que você faz a partir de hoje, e eu vou te pedir uma coisa. Faz pequeno mesmo, porque é o pequeno que dura. Passo 1, escolhe uma coisa só. Não é a sua vida inteira. Não é virar outra pessoa até o fim do mês. É uma coisa que você sabe que faria diferença e que você vem adiando faz tempo. Tipo ler, treinar, estudar para a prova, entregar o projeto, tomar água. Escolhe essa e deixa o resto quieto por enquanto, porque quem tenta consertar 6 frentes ao mesmo tempo está usando exatamente o método que já falhou com você 2 vezes. Só que agora com mais frentes para se decepcionar. Passo 2. Aproxima o certo em 1 passo. 1 passo, literalmente, e não é montar um cantinho perfeito de foto. É tirar uma etapa entre você e a coisa certa. Se é ler, o livro dorme aberto em cima do travesseiro, não na estante. Se é treinar, a roupa de treino fica dobrada em cima da mochila, com o tênis do lado da porta, no chão, no seu caminho. Se é estudar, o caderno fica aberto na página, com a caneta em cima, e o computador vai dormir já com o arquivo do trabalho aberto na tela, para que amanhã de manhã você não tenha que decidir nada, só continuar de onde parou. Se é beber mais água, a garrafa cheia fica na mesa onde você trabalha, e não na cozinha, porque a cozinha fica a 12 passos de distância, e 12 passos são muito mais do que parecem quando você está cansado. Passo 3. Afasta o errado em 1 passo. Aqui é o mesmo movimento ao contrário, e é o que quase ninguém faz, porque todo mundo lembra de puxar o certo para perto e esquece de empurrar o errado para longe. O celular carrega em outro cômodo enquanto você faz a coisa certa, e se você acha que não consegue, começa com 15 minutos, é sério. 15 minutos já muda o seu dia. As redes saem da primeira tela do celular e vão para dentro de uma pasta. O controle da televisão fica dentro da gaveta. A bolacha sai do balcão e vai para o armário de cima, dentro de um pote que precisa ser aberto. Nenhum desses obstáculos é impossível de vencer, e é exatamente esse o ponto, porque você não precisa se trancar num quarto vazio. Você só precisa que a coisa errada custe alguns segundos a mais do que ela custava ontem. Passo 4. Dá um horário e um lugar fixo para essa coisa. Não é durante o dia, não é quando der, não é assim que sobrar um tempinho, é depois do almoço, na mesa da cozinha. Ou é às 7 da manhã, na sala, antes de qualquer outra coisa. Isso funciona porque quando a hora e o lugar já estão decididos de véspera, você não gasta nada decidindo na hora. E boa parte do que você chama de preguiça é na verdade o cansaço de ter que escolher de novo, toda vez, no meio de um dia que já está cheio de escolha. Passo 5. Começa num tamanho quase ridículo. 2 páginas, 10 minutos, uma série de exercício, 3 frases do relatório. Você provavelmente vai fazer bem mais do que isso na maioria dos dias, e ótimo. Mas o combinado continua sendo o ridículo, porque o combinado ridículo é o que você consegue cumprir naquela terça-feira horrível em que tudo deu errado. E é justamente cumprir na terça horrível que faz a coisa deixar de ser tentativa e virar sua. Passo 6. E esse é o mais importante de todos. Quando você falhar, e você vai falhar, você não mexe na sua vontade, você mexe na distância. A pergunta que você faz não é por que eu sou assim,
A pergunta é o que estava mais perto da minha mão naquela hora. Se você não leu, onde estava o livro? Se você não treinou, onde estava o tênis? Se você passou 40 minutos rolando a tela sem enxergar nada, onde estava o celular? Toda falha vira uma informação sobre o seu ambiente e você conserta o ambiente, um passo por vez, sem sessão de julgamento e sem esse teatro de recomeçar do zero na segunda-feira. E deixa eu responder à objeção que provavelmente já apareceu aí na sua cabeça, que é aquele, mas tem coisa que eu não consigo aproximar nem afastar. É verdade, tem. Você não escolhe o barulho da casa, o horário do trabalho, a criança que acorda de madrugada, o chefe que manda mensagem às 10 da noite. Só que quase sempre sobra alguma coisa dentro do seu alcance, mesmo que seja pequena, tipo o lugar onde o celular passa a noite, o que fica em cima da sua mesa, o que está na altura do seu olho quando você abre a geladeira, qual aba fica aberta no computador quando você senta. Você mexe no que dá, aceita o que não dá, e para de gastar a sua energia se cobrando por um cenário que não foi você que desenhou. E tem mais uma coisa honesta que eu preciso te dizer antes de seguir, que é o seguinte: isso não é mágica e não é instantâneo. Vai ter dia em que você aproximou tudo certinho e mesmo assim não fez, porque você é gente e gente tem dia ruim, dia de notícia ruim, dia de corpo pesado. A diferença é que agora você tem onde mexer, porque antes o seu único plano era se cobrar mais forte, e quando esse plano falhava, não sobrava nada além da culpa e da promessa de recomeçar. Agora, quando falhar, você tem um botão de verdade na mão, que é a distância, e esse botão continua funcionando no dia seguinte, na semana seguinte e no ano que vem, do mesmo jeito. E a verdade maior, aquela que vale muito além de disciplina e de procrastinação, é que a sua vida hoje é em boa parte resultado do que está mais perto de você, e quase nada disso foi você que escolheu. As pessoas que fizeram os aplicativos que você usa pensaram com muito cuidado em cada detalhe para deixar aquilo o mais perto possível da sua mão. Os supermercados pensaram na altura de cada prateleira. As lojas pensaram no que fica bem ali na fila do caixa. Tem gente muito inteligente sendo paga muito bem para desenhar o ambiente em que você vive. E enquanto você acredita que a sua rotina é uma questão de caráter, você está brigando sozinho contra um jogo que já chegou montado na sua frente. Virar essa chave é entender que você também pode desenhar e que você não precisa ganhar essa briga na base do sofrimento. Você não é preguiçoso, você é uma pessoa normal dentro de um ambiente que trabalha contra você. E no dia em que o ambiente passar a trabalhar a favor, o que os outros vão ver de fora é uma pessoa disciplinada. E só você vai saber que não foi força, foi distância. E não precisa de outra segunda-feira para isso. Dá para começar hoje mesmo, com um objeto trocado de lugar antes de você dormir. Então agora me conta aí nos comentários, qual é a única coisa que você vai aproximar da sua mão hoje? E o que você vai mandar para o outro cômodo? Escreve as duas, bem específico, porque escrever já é meio caminho e porque eu quero mesmo ler o que você vai mudar. Se esse jeito de olhar fez sentido para você, deixa o like para chegar em mais gente que está se culpando à toa e se inscreve no canal para continuar essa conversa comigo nos próximos vídeos.